Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como se limpar pincéis de maquiagem, como se lavar os seus pincéis de maneira correta. Hoje de manhã eu fiz uma limpeza, uma faxina na minha penteadeira que estava muito suja e aproveitei e já gravei um vlogzinho para vocês e também prometi que depois ia aparecer aqui para ensinar para vocês a como limpar os pincéis de maquiagem. Então agora cá estou eu. Existem 3 maneiras de se limpar pincéis de maquiagem. Eu vou ensinar para vocês as 3 maneiras e aí vocês escolhem qual vocês gostam mais, qual vocês acham mais prática e eu vou contar pra vocês também qual que é a maneira que eu mais gosto de usar. Bom, então a primeira maneira é para uma limpeza mais superficial. Ela é para aqueles dias que você não tá com tempo de lavar os pincéis, mas você precisa usar o mesmo pincel que você usou em uma sombra, usar ele em outra sombra e você precisa que o pincel esteja minimamente limpo. Então a primeira maneira é com um produto específico para limpar pincéis. Eu tenho aqui em casa um limpador de pincéis, um sprayzinho. Ele é da Vult e ele pode ser usado cada vez que você terminar de fazer uma maquiagem e aí você quer guardar os seus pincéis limpos, aí você usa ele. Mas como eu falei pra vocês, ele é para uma limpeza mais superficial. Se os seus pincéis estão muito sujos e você precisa de uma limpeza de verdade, você vai ter que usar as outras opções que eu vou dar daqui a pouco. Bom, então como eu falei pra vocês, a limpeza com spray próprio para limpeza de pincéis é uma limpeza mais superficial. É para uma limpeza diária. Então, depois de ter feito lá a sua maquiagem, mas você não quer guardar o seu pincel sujo, ou então você precisa utilizar o mesmo pincel novamente, é só aplicar o spray no pincel e depois dar uma limpadinha nele. O segundo modo para limpar pincéis é o modo que eu mais utilizo, que é quando o seu pincel já acumulou uma quantidade razoável de sujeira, que já está na hora de limpar, eu limpo eles direto na torneira utilizando sabão líquido. Tem gente que também utiliza shampoo de cabelo, tem gente que utiliza shampoo de bebê para ter um cuidado maior com os pincéis. Como os meus pincéis não tem nada muito caro, assim, não tem nada que eu paguei um absurdo de dinheiro, eu utilizo sabonete líquido mesmo de passar na pele. Se você for maquiadora profissional e utilizar os seus pincéis em várias pessoas diferentes, várias peles diferentes, o ideal é você utilizar um sabonete líquido bacteriano. Bacteriano? Antibactericida? Alguma coisa assim, o Protex da vida. Alô, Protex, patrocina esse canal. No meu caso, como eu não sou maquiadora profissional, eu só uso os meus pincéis em mim mesma, eu vou utilizar um sabonete líquido comum da Granado. Você também pode utilizar sabão neutro, aí fica o seu critério. Bom, então a gente vai começar molhando as cerdas do pincel. Eu indico que vocês molhem o pincel sempre nessa posição aqui, ó. Porque se você jogar água aqui em cima, a água vai entrar nessa parte aqui e é nessa parte aqui que fica a colinha que colam as cerdas do pincel. Então você pode acabar estragando a colinha e fazer com que as cerdas do seu pincel comecem a soltar com mais frequência. Então a gente vai molhar o pincel assim. Ó, já começou a sair uma sujeirinha ali. Depois a gente vai usar um pouquinho do sabonete líquido. E aí a gente vai esfregar o pincel na mão mesmo. Ó, esse aqui não tá muito sujo, quase não tá saindo sujeira, eu acho que eu usei ele só uma vez. Você vai ver de acordo com a cor da espuma. Se a espuma continuar ficando amarela, aí você repete o procedimento até a espuma ficar mais branquinha. Então aqui no caso do nosso a espuma já tá mais branquinha. E aí depois é só enxaguar o pincel na mesma posição. Bom, gente, esse é o modo para limpar pincéis que eu mais utilizo. Depois de lavar ele, eu deixo ele descansando em cima de um papel toalha por algumas horas até ele secar. Então, geralmente eu lavo à noite, deixo secando a madrugada inteira e no dia seguinte já tá seco. Agora eu vou mostrar para vocês o terceiro modo de se limpar pincéis. Bom, gente, então no terceiro modo, para limpar os pincéis, você vai precisar de uma vasilha com água morna, de preferência uma vasilha quadrada, porque ela vai ser mais fácil para apoiar os pincéis. A primeira vez eu tentei com uma vasilha redonda.
muito burra, é óbvio que não tinha como apoiar o pincel e aí o pincel ficou entrando dentro da água. Vocês vão entender o porquê da vasilha quadrada, pera aí. Bom, então na nossa vasilha com água morna, a gente vai acrescentar o sabão líquido. A gente vai dar uma misturadinha. Bom, então a gente vai começar a colocar os nossos pincéis na água. Assim como na torneira, a gente vai colocar só as cerdas na água. A gente vai evitar colocar essa parte aqui, porque senão vai molhar, vai estragar a colinha, as cerdas vão começar a soltar. Então a gente vai tentar colocar só as cerdas. Esse pincel, como ele é retinho, ele já ficou. E aí a gente vai fazer isso com todos os outros pincéis. Ó, esse pincel aqui é menorzinho. Os pincéis menorzinhos, eles não são bons para fazer isso, porque eles acabam entrando muito a água até aqui. Então, os que são menorzinhos, eu indico que você lave na torneira mesmo. Ó, gente, a gente nem esfregou, não fez nada e a sujeira dos pincéis já começou a sair, a água já tá ficando bem suja. Eu vou aproveitar que eu tô fazendo essa limpeza e já vou limpar as minhas esponjinhas também, do mesmo jeito, colocando água morna e colocando sabão e deixando elas de molho. Ó, gente, agora já tá pronto, tudo de molho, as esponjinhas, os pincéis. Eu indico deixar pelo menos meia hora para soltar a sujeira. Nas esponjinhas eu gosto de colocar água bem quente, porque aí eu acho que a sujeira solta melhor. Então vou dar um tempinho e já já eu mostro o final para vocês. Bom, gente, então agora a nossa meia hora já passou e agora a gente vai lavar do mesmo jeitinho, igual eu ensinei pra vocês no modo 2. Esse modo aqui se chama banheirão, quando você deixa os seus pincéis de molho e serve pra quando os seus pincéis estão muito sujos e você acha que só o modo 2 não vai dar conta, você vai ter que ficar lá lavando, repetindo o procedimento várias vezes. Mas como eu falei pra vocês, esse modo aqui tem um pouco de risco de acabar estragando os seus pincéis, então é por isso que eu não utilizo muito. Então chega de papo e vamos terminar de lavar. Bom, gente, então depois de lavados os pincéis, tanto no modo 2 como no modo 3, você vai deixar eles secando, descansando. Você pode deixar eles secando ou em cima de papéis toalha, ou então em cima de uma toalhinha de rosto. Como eu falei pra vocês, eu gosto de lavar eles à noite, porque aí no dia seguinte geralmente já tá seco. Ou então você pode lavar eles e colocar no sol, aí fica ao seu critério. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender como se lava pincéis de maquiagem. Um beijão! E até amanhã! E aí a gente vai começar colocando os nossos pincéis dentro. Novamente, assim como na torneira, a gente só vai molhar as cerdas. A gente vai tentar não molhar aqui, porque senão... Não tô acreditando. Ai. Tá tudo bem, Jaqueline. Tudo bem. Tudo bom, queridas? Mas, como eu falei pra vocês, ele é pra uma limpeza mais superficial. Se você quiser que os limpéis